A trapaça, ou a tentativa de burlar as regras no esporte, é um tema que gera debates intensos, com grandes repercussões, principalmente quando envolve atletas de alto nível, que são pegos violando as regras determinadas. Ao longo dos anos, diversos atletas renomados tiveram suas carreiras manchadas por escândalos de doping, manipulação de resultados ou outras formas de trapaça que ficaram marcadas na história do esporte. Será exatamente isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o Pocky, hoje nós vamos ver atletas que foram pegos trapaceando. Então já vai deixando seu like, clique aí no botão do gostei, também vai embaixo, clica no botão de se inscrever, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Agora, vamos lá pra gente ver quem são esses atletas que foram pegos trapaceando. Marvin Hitz, um goleiro suíço, ganhou notoriedade por um incidente que aconteceu em uma partida da Bundesliga em dezembro de 2015, quando ele estava jogando pelo Augsburg. Durante o jogo contra o Colônia, Hitz foi flagrado danificando deliberadamente o ponto de pênalti antes de um pênalti ser cobrado pelo time adversário. Ele usou sua chuteira para fazer uma pequena cova no solo, o que contribuiu para que o jogador do Colônia, Anthony Modeste, errasse o pênalti. Nas imagens de replay da transmissão ficou claro sua atitude de trapaça. Os narradores e os comentaristas, percebendo a atitude, se mostraram bem descontentes com a situação que repercutiu pelo mundo. O ato de Hitz foi amplamente criticado por ser antidesportivo, e ele pediu desculpas posteriormente. Além disso, o Augsburg acabou sendo multado pelo incidente. Essa ação marcou sua carreira, ficando associado a um momento de trapaça no futebol. O gol de mão de Diego Maradona, conhecido como La Mano de Deus, ou traduzindo a mão de Deus, é um dos momentos mais icônicos e controversos da história do futebol. Aconteceu em 22 de junho de 86, durante a Copa do Mundo da FIFA no México, nas quartas de final, em uma partida entre Argentina e Inglaterra. No segundo tempo do jogo, Maradona marcou um gol usando sua mão esquerda, o que é ilegal no futebol. No entanto, o árbitro não percebeu a infração e validou o gol. Maradona posteriormente afirmou que o gol foi marcado um pouco com a cabeça dele e um pouco com a mão de Deus. Esse gol deu à Argentina uma vantagem de 1-0 sobre a Inglaterra. A Argentina venceu o jogo por 2-1 e eventualmente conquistou o título da Copa do Mundo daquele ano. O gol de mão de Maradona continua sendo um dos momentos mais discutidos e lembrados da história do futebol. Afinal, uma jogada ilegal foi claramente decisiva no resultado da partida, que levou a Argentina para avançar de fase. Sammy Sosa, um ex-jogador de beisebol dominicano, foi um dos atletas mais destacados da Major League Baseball, conhecido por MLB nos anos 90 e início dos anos 2000. Ele era conhecido especialmente por suas habilidades como rebatedor. No entanto, sua carreira também foi marcada por controvérsias ligadas à acusação de trapaça. A principal controvérsia envolvendo Sosa diz respeito ao uso de substâncias para melhorar o desempenho. Ele foi mencionado no contexto do uso de esteroides, especialmente após a publicação do relatório chamado Mitchell, em 2007, que investigou o uso de substâncias proibidas na MLB. Outro incidente famoso ocorreu em 2003, quando Sosa foi flagrado usando um taco de beisebol com cortiça durante um jogo. O uso de tacos com cortiça é proibido na MLB, pois eles podem ajudar a rebater a bola mais longe, oferecendo uma vantagem desleal ao jogador. Após ser pego, Sosa afirmou que o taco era apenas para prática e que o usou por engano. Ele foi suspenso por 7 jogos devido ao incidente.
Usar um taco com cortiça faz com que ele fique mais leve. Sendo assim, ele tem muito mais vantagem do que um jogador que usa um taco normal, que é muito mais pesado. Embora Sosa nunca tenha sido formalmente punido pela liga por uso de esteroides, as suspeitas sobre seu envolvimento persistem e mancharam sua reputação. Esses episódios contribuíram para a percepção de que Sosa, apesar de seu talento e conquistas, esteve envolvido em práticas consideradas antidesportivas. Rozier Ruiz foi uma maratonista cubana-americana conhecida por ter trapaceado na Maratona de Boston de 1980. Ela foi inicialmente declarada vencedora da corrida feminina, mas foi desqualificada depois que foi descoberto que ela não correu o percurso inteiro. Ruiz completou a maratona em um tempo recorde para as mulheres, mas sua vitória levantou suspeitas porque ela parecia notavelmente descansada e não apresentava os sinais típicos de exaustão que os corredores experimentam após uma maratona. Além disso, os outros corredores não se lembravam de tê-la vista durante a maior parte da corrida. Investigações posteriores revelaram que Ruiz entrou na corrida apenas nos últimos quilômetros, evitando a maior parte do percurso. Depois de ser desqualificada, ela nunca mais participou de uma maratona profissional e sua reputação ficou manchada. Mais tarde, descobriu-se que ela também havia trapaceado em uma corrida anterior, a Maratona de Nova York de 1979, onde ela começou a maratona, porém ela usou o metrô para pular grande parte do percurso e depois apenas correu o último trecho para garantir um tempo que a qualificasse para a Maratona de Boston. Dwight Howard é um jogador de basquete americano conhecido por sua carreira bem-sucedida na NBA, como um dos pivôs mais dominantes de sua geração. No entanto, em 2016, durante um jogo da NBA entre o Houston Rockets e o Atlanta Hawks, Dwight Howard foi envolvido em uma controvérsia relacionada a uma substância pegajosa encontrada na bola de basquete. Durante o jogo foi descoberto que Howard aplicou uma substância chamada Stickum na bola. Stickum é uma substância adesiva que os atletas às vezes usam para melhorar a aderência. No entanto, o uso dessa substância é proibido pela NBA. O incidente aconteceu quando Paul Millsap, do Atlanta Hawks, notou que a bola estava pegajosa e alertou os árbitros. A partida foi brevemente interrompida para trocar a bola, e os árbitros investigaram a situação. Howard admitiu ter usado a substância, mas ele não foi punido. Em vez disso, a liga apenas emitiu um aviso e lembrou que o uso de substâncias como o Stickum é proibido. Após o jogo, Howard minimizou a importância do incidente, afirmando que havia usado o Stickum em várias outras partidas, sem que ninguém notasse. Apesar disso, ele não teve nenhuma punição severa, porém muitos fãs do jogador começaram a questionar sua performance e deixaram de admirá-lo. Tom Williams era um jogador do Harlequins, um clube de rugby inglês, e esteve no centro de um dos maiores escândalos de trapaça do esporte, conhecido como o Bloodgate, que aconteceu em 2009. Durante uma partida das quartas de final da Heineken Cup, o Harlequins estava jogando contra o Leinster. Nos minutos finais do jogo, o Harlequins estava perdendo e precisava de uma substituição estratégica para colocar um batedor de pênalti em campo. Tom Williams, que estava jogando, mordeu uma cápsula de sangue falso, fazendo parecer que ele sofreu uma lesão na boca. Isso permitiu que a equipe fizesse uma substituição tática, trazendo um especialista para tentar marcar os pontos necessários para vencer o jogo. No entanto, a fraude foi descoberta quando os médicos que atendiam Williams notaram que a lesão era falsa. A cápsula de sangue foi usada para simular uma lesão, uma tática proibida e altamente antiética.
Tom Williams foi suspenso por 1 ano, embora essa suspensão tenha sido posteriormente reduzida para 4 meses após ele colaborar com as investigações. Dean Richards, o diretor de rugby do Harlequins e considerado o mentor da trapaça, foi banido do esporte por 3 anos. O Harlequins também foi multado em 260 mil libras esterlinas. Outros membros da equipe médica também enfrentaram sanções e críticas severas. Vincenzo Nibali é um ciclista italiano de renome, conhecido por suas vitórias em grandes voltas como o Tour de France, Giro da Itália e Vuelta à Espanha. No entanto, ele se envolveu em um incidente de trapaça durante a Vuelta à Espanha de 2015. Durante a segunda etapa da Vuelta à Espanha, Nibali foi flagrado segurando o carro da equipe Astana, o que é uma violação das regras. Após um acidente, ele ficou para trás do pelotão principal e, para tentar recuperar o tempo perdido, ele se segurou à garrafinha de água que foi oferecida pelo carro da equipe e foi puxado para frente por uma distância significativa. As câmeras de televisão capturaram o momento, o que levou à sua desclassificação da corrida. A prática de se segurar no carro para ganhar velocidade é considerada uma grave violação das regras do ciclismo e é punida com rigor. Como dito anteriormente, Nibali foi imediatamente desclassificado da Vuelta à Espanha de 2015, porém ele não sofreu nenhuma punição além disso. O atleta então continuou sua carreira de forma bem-sucedida, conquistando outras vitórias importantes no ciclismo, dessa vez sem nenhuma trapaça. O Houston Astros foi envolvido em um grande escândalo de trapaça na MLB, que veio à tona em 2019, relacionado à temporada de 2017, quando a equipe venceu a World Series. O escândalo envolvia um sistema ilegal de roubo de sinais, no qual os Astros usavam câmeras para gravar os sinais dos catchers adversários e transmiti-los ao batedor por meio de sons, como batidas em latas de lixo, para avisá-los sobre o tipo de arremesso que estava por vir. Esse esquema deu aos batedores do Astros uma vantagem injusta, pois eles sabiam que tipo de arremesso seria feito, o que é uma violação das regras da MLB. Após a investigação, a MLB multou os Astros em $5 milhões, que é o máximo permitido pelas regras da liga, retirou as escolhas do time nas 2 primeiras rodadas dos drafts de 2020 e 2021 e suspendeu o gerente-geral Jeff Luhnow e o treinador E.J. Hinch por 1 ano. Embora os jogadores não tenham sido punidos diretamente, a reputação da equipe e de seus membros foi manchada. Muitos fãs e jogadores de outros times ficaram indignados com a falta de punições mais severas aos jogadores envolvidos. Tonya Erding é uma ex-patinadora artística americana cuja carreira foi marcada por um dos escândalos mais infames da história do esporte. O incidente envolveu um ataque planejado contra sua rival, Nancy Kerrigan, antes dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1994. Em 6 de janeiro de 94, durante o Campeonato de Patinação Artística dos Estados Unidos em Detroit, Nancy Kerrigan foi atacada por um homem com uma barra de ferro que golpeou sua perna direita, visando incapacitar sua participação nas competições. Kerrigan, uma das principais rivais de Tonya Erding, foi forçada a se retirar da competição, o que inicialmente parecia abrir o caminho para Erding. Porém, as investigações revelaram que o ataque foi orquestrado pelo ex-marido de Erding, Jeff Gillooly, e também pelo seu guarda-costas, Sean. Eles contrataram o homem, Shane Stant, para cometer o ataque. Embora Erding tenha negado inicialmente qualquer envolvimento, surgiram evidências sugerindo que ela sabia do plano ou pelo menos estava ciente do ataque após o ocorrido e não informou as autoridades. Tonya Erding venceu o campeonato de patinação artística dos Estados Unidos em 94, mas a vitória foi ofuscada pelo escândalo. Nancy Kerrigan, apesar do ataque, conseguiu se recuperar a tempo de competir nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1994 em Lillehammer, onde ela ganhou a medalha de prata. Erding, por outro lado, terminou em 8º lugar, muito pela pressão e pelos problemas psicológicos que ela estava enfrentando.
Após o escândalo, a Associação de Patinagem Artística conduziu uma investigação. Em março de 94, Erding se declarou culpada de conspiração para obstruir a justiça, evitando assim uma pena de prisão, mas foi multada em $160 mil e condenada a 3 anos de liberdade condicional. Além disso, ela foi banida para sempre da patinação artística competitiva e teve o seu título do Campeonato dos Estados Unidos de 1994 revogado. Emily Clark, uma corredora de maratona, ficou conhecida por trapacear repetidamente em várias corridas. Apesar de suas performances atléticas respeitáveis, ela foi flagrada cortando o caminho e até usando uma bicicleta durante maratonas. Inicialmente, Clark negou as acusações, chegando a afirmar que uma irmã gêmea havia sido vista na bicicleta durante a corrida. No entanto, ela acabou confessando ter trapaceado em 6 corridas desde 2013. Alegando que sofria de ansiedade e ataques de pânico como fatores contribuintes. Apesar de sua confissão, ela continuou a participar de corridas e foi pega trapaceando novamente, o que gerou sérias preocupações e críticas da comunidade de corredores. Suas ações levaram a diversas críticas, onde pessoas falavam até mesmo de votação para decidir se ela poderia continuar ou não na modalidade. E claro, muitos pedidos para que fosse banida de futuras competições. Esse foi o vídeo, dê seu like, beijão, valeu, falou e tchau.